A CVM ela alterou a regra sobre os BDRs. O que são BDRs? Né? São os recibos de depositários no Brasil. Então, quando você quer investir numa empresa no exterior, essa empresa pode ter BDRs negociados no Brasil. Então é como se você estivesse investindo na empresa fora do país através de um recibo. E esse recibo ele é lastreado naquela empresa do exterior. E é muito interessante que você entenda que os BDRs, eles existem dois tipos de BDRs. Os BDRs patrocinados e os não patrocinados. Os patrocinados são aquele que a própria empresa ela vai e contrata um agente, uma empresa, para fazer o lançamento desse BDR. Então esse é patrocinado porque a própria empresa que gera lastro para aquele BDR fez o patrocínio, ele acompanha aquele tipo de BDR. Então é tudo relacionado direto com a empresa. A maioria dos BDRs disponíveis no Brasil são BDRs não patrocinados, ou seja, uma empresa focada nessa parte de formação de BDRs, ela gerou esse BDR com lastro naquela empresa, mas isso não está associado diretamente com a empresa. Tá? Então o que acontece? Quando o BDR ele é patrocinado, você pode ter categorias de nível 1, nível 2 e nível 3. Então cada nível vai ter uma exigência específica daquela empresa para gerar aquele BDR. No caso dos não patrocinados, ele sempre vai ser no nível 1. O que acontece é que o nível 1 ele tem uma exigência menor para a empresa, das exigências que precisam ser cumpridas para lançar aquele BDR, e em compensação a CVM até então exigia um critério maior para o investidor poder acessar aquele BDR. Então no nível 1 o que acontecia? Ela exigia menos da empresa, de uma série de critérios, e em compensação ela restringia o acesso àquele BDR. E geralmente quem tinha acesso eram os investidores qualificados. O que são investidores qualificados? Tem uma série de características, são investidores profissionais ou geralmente são investidores que têm um patrimônio ou um investimento aí acima de R$1 milhão. Então restringia muito. O que a CVM fez recentemente, e a gente vai entrar agora nos detalhes, vamos colocar aqui na tela, é que através da resolução número 3 aí desse ano, o que ela fez? Como você está podendo ver na tela, ela permitiu então que os BDRs sejam lastreados em ações emitidas por emissores estrangeiros com ativos ou receitas no Brasil. Tá? Ou, como você pode ver também, outra opção é que seja lastreado em títulos da dívida, inclusive emitidas por companhias abertas brasileiras. Então aí mudou a forma então de ter a permissão para emissão desses BDRs. Porque até então, para existir o BDR, a empresa tinha que estar fora do Brasil. Então, uma empresa que é brasileira, mas que abrisse capital fora do Brasil, não poderia ter os BDRs. E isso agora, com essa nova resolução, não exige mais. Então, o que acontece? Uma empresa brasileira que lançou ou abriu, fez o IPO nos Estados Unidos, por exemplo, ela pode ter o seu BDR. Então, você investe no BDR no Brasil de uma empresa brasileira. Aí você deve estar se perguntando, bom, mas que empresa brasileira ia abrir capital no exterior e não abrir no Brasil? Bom, existem alguns exemplos. Mais recentemente a XP fez isso. A gente tem a Stone, que é aquela empresa de maquininhas. Você tem Cogna, que é a empresa holding da Croton, e PagSeguro também, e outras empresas, algumas outras empresas. Mas você tem algumas empresas sim que são brasileiras, que têm a sua principal fonte de receita no Brasil, que são ações negociadas em bolsas no estrangeiro, mas que agora terão a possibilidade de lançar o seu BDR. Então, isso vai facilitar muito para que você faça a diversificação na sua carteira através de investimentos no exterior. Então, isso facilitou. Além disso, a opção de debentures também, de parte de dívida, também alterou e facilitou o acesso aos brasileiros de debentures no exterior. Então, isso vai facilitar muito, vai aumentar a negociabilidade e, portanto, a liquidez e, portanto, também vai se tornar muito mais atrativo fazer um investimento em BDR. Foi uma ótima mudança. Além disso, como eu já comentei aqui, o BDR nível 1 ele era exclusivo para investidor qualificado. Tá? E agora a gente não tem mais essa exigência desde que sejam cumpridos alguns requisitos, tá? Alguns requisitos especificamente. E se você quer saber mais detalhes, é uma resolução grande, se você quer saber e ler os detalhes, eu deixei no link desse vídeo, tanto da lista de BDRs não patrocinados, listados na B3, como também você pode acessar a resolução número 3 da CVM deste ano. Então, se você quer saber, se aprofundar um pouquinho mais, clica no link aqui na descrição desse vídeo e você vai poder ter acesso a isso. Então, mais uma vez, nível 1,
você pode investir mesmo não sendo investidor qualificado. Isso facilitou bastante. Outro ponto interessante também é a previsão da emissão de BDRs lastreado em cotas de fundos de índice admitidas à negociação no exterior. Então isso é muito legal também, porque aqui a gente está falando não somente em ações, mas também em cotas de fundos. Então imagina você ter um fundo, um ETF, por exemplo, no exterior, agora com a possibilidade de fazer essa negociação no Brasil. Então mais uma alteração das principais alterações, entre várias outras, como por exemplo a exigência de fazer a publicação em português do material e o tipo de restrição que existia para essas empresas, como por exemplo, até então era exigido que as empresas fossem registradas na CVM. Agora, se a empresa está num ambiente, ela está num mercado financeiro registrado por uma instituição que tem uma parceria ou a CVM aceita como uma instituição reguladora, isso faz com que a empresa possa ter o BDR mesmo sem ser registrada na CVM. Então, esses detalhes estão facilitando bastante a geração de novos BDRs e também a acessibilidade desse tipo de investimento. Então, essas são algumas características que mudou na resolução e vai com certeza tornar muito mais acessível o BDR para cada um de vocês aí que está no Brasil e quer investir em empresas nos Estados Unidos ou até mesmo através de dívidas ou cotas de fundos.